Um império que deixou um grande conhecimento científico, tecnológico e artístico. Mas vamos contar sua história desde o começo, começando por seu surgimento. A Guerra dos 80 Anos foi uma guerra de independência dos Países Baixos contra o domínio espanhol. No século XVI, a região dos Países Baixos era uma parte do Império Espanhol governado pelo rei Filipe II da Espanha. No entanto, havia crescente insatisfação entre a população local devido a questões religiosas, políticas e econômicas. Os protestantes calvinistas, em particular, enfrentavam perseguição religiosa por parte das autoridades espanholas, que eram católicas. A revolta começou em 1568, quando os nobres protestantes e líderes locais se levantaram contra o domínio espanhol. Liderados por figuras como Guilherme I, príncipe de Orange, os rebeldes lutaram por sua liberdade religiosa e política. A guerra foi marcada por conflitos violentos e prolongados, com altos e baixos para ambos os lados. Mas em 1648, as Províncias Unidas dos Países Baixos, também conhecidas como Estados Gerais, conseguiram a sua independência. Com a separação surgiram Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Após a independência da Holanda, ocorreu uma grande expansão holandesa durante os séculos XVI e XVII, quando a Holanda se tornou uma das principais potências marítimas e comerciais do mundo. Essa expansão foi impulsionada por uma combinação de fatores, como a localização geográfica favorável, a força da economia e o espírito empreendedor dos holandeses. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ou no idioma original West Indische Compagnie, mas também era chamado de WGC, foi uma corporação comercial fundada pelos holandeses em 1621. A corporação tinha como objetivo expandir o comércio holandês para as Américas e competir com as corporações comerciais portuguesas e espanholas que já operavam na região. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais foi responsável pela colonização de várias ilhas do Caribe, incluindo Curaçao, Aruba e Bonaire, além de estabelecer a colônia de Nova Amsterdã, que mais tarde se tornaria Nova York, na América do Norte. A colonização holandesa no Caribe ocorreu durante os séculos 17 e 18, quando os holandeses estabeleceram uma série de colônias na região como Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Saba, Center, Eustatius e a Guiana Holandesa, ou atual Suriname. A motivação principal para a colonização era o comércio de especiarias, açúcar e escravos. Uma das colônias mais importantes foi a de Curaçao, que se tornou um centro estratégico para o comércio marítimo holandês no Caribe. Curaçao serviu como uma base naval e um ponto de distribuição para o comércio de mercadorias entre a Europa, África e Américas. Além disso, a ilha também se tornou um importante centro de refino de açúcar. A invasão holandesa no Nordeste brasileiro em 1624 refere-se a um período em que a região foi ocupada pela Companhia Holandesa das Índias Ocidentais. A invasão faz parte do período histórico do Brasil colônia, quando o território brasileiro estava sob domínio português. A ocupação holandesa no Nordeste do Brasil ocorreu principalmente devido aos interesses comerciais dos holandeses na região. O Nordeste era uma área produtora de açúcar de grande importância econômica na época, e os holandeses buscavam controlar essa produção para obter lucros. Além disso, havia rivalidades entre Portugal e Holanda em relação ao controle do comércio marítimo e colônias em várias partes do mundo. Os holandeses conquistaram várias cidades importantes no Nordeste brasileiro, como Recife, Olinda, Natal e Salvador. Eles estabeleceram um governo e uma administração próprios, introduziram novas práticas comerciais e trouxeram mudanças culturais para a região. No entanto, a resistência local foi forte, especialmente por parte dos brasileiros de origem portuguesa e dos povos indígenas. Os líderes mais conhecidos da resistência foram André Vidal de Negreiros, João Fernandes Vieira, Henrique Dias, Felipe Camarão,
Antônio Dias Cardoso. Houve uma série de conflitos e batalhas entre os holandeses e as forças portuguesas e indígenas, mas a batalha mais importante foi a Batalha de Guararapes, que demonstrou que os brasileiros eram capazes de enfrentar e derrotar as forças militares europeias. Além disso, essas vitórias foram um marco no processo de expulsão dos holandeses do Brasil e a retomada de Recife em 1654. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, ou no idioma original Vereniging de Oost-Indische Compagnie, mas também era chamado de VOC, foi uma corporação comercial fundada em 1602 pelos holandeses. Ela tinha como objetivo controlar o comércio holandês nas regiões do Sudeste Asiático. A VOC estabeleceu postos avançados e fortalezas ao longo das rotas comerciais e tornou-se a potência dominante na região, controlando grandes áreas que hoje correspondem à Indonésia, Malásia e partes de outros países do Sudeste Asiático. A colonização holandesa na África ocorreu principalmente nos séculos 17 e 18, quando os holandeses buscavam estabelecer rotas comerciais lucrativas para o Extremo Oriente. Em sua busca por tais rotas, acabaram se envolvendo em atividades coloniais no continente africano. A colônia holandesa mais conhecida na África foi a de Cabo da Boa Esperança, que foi estabelecida em 1652 pelo navegador Jan van Riebeeck, da Companhia Holandesa das Índias Orientais. A colônia do Cabo da Boa Esperança servia como um posto avançado para as rotas marítimas entre a Holanda e as Índias Orientais. Os holandeses construíram uma fortaleza, conhecida como Castelo da Boa Esperança, que se tornou o centro administrativo da colônia. A colonização holandesa no Sudeste Asiático. No século XVII, os holandeses buscavam expandir seu comércio e obter controle sobre rotas comerciais lucrativas, especialmente no comércio de especiarias, como no caso das Ilhas Molucas, conhecidas como as Ilhas das Especiarias. A Companhia Holandesa das Índias Orientais, ou VOC, fundada em 1602, desempenhou um papel fundamental na colonização holandesa no Sudeste Asiático. A VOC era uma companhia de comércio privada, mas também possuía um forte componente militar, o que permitiu aos holandeses estabelecerem uma presença dominante na região. Os holandeses estabeleceram assentamentos e fortalezas em várias áreas do Sudeste Asiático, incluindo o que hoje são a Indonésia, Malásia, Singapura e partes da Tailândia. Eles estabeleceram o controle sobre o comércio de especiarias, principalmente o cravo e a noz moscada das Ilhas Molucas, e construíram uma série de fortalezas ao longo das rotas comerciais marítimas. A colonização holandesa trouxe consequências significativas para a região. Os holandeses introduziram um sistema de plantações, incluindo plantações de especiarias, e implementaram políticas econômicas que visavam maximizar seus lucros. Essas políticas muitas vezes envolviam a exploração dos recursos naturais e a exploração dos povos locais, resultando em uma grande influência cultural, econômica e política dos holandeses na região.